Você já se perguntou por que a Igreja Católica chegou ao ponto de excomungar todos os membros da maçonaria? Por que uma fraternidade que se diz defensora da liberdade, da razão e da caridade passou a ser vista como inimiga da fé cristã? Hoje, você vai descobrir a verdade por trás dessa decisão histórica, um confronto que atravessa séculos e ainda desperta polêmicas até hoje. Mas atenção, o que você vai ouvir aqui não é teoria da conspiração, é história documentada e cheia de segredos que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Prepare-se, porque o que está prestes a ser revelado pode mudar sua visão sobre a relação entre fé, poder e mistério. Tudo começa no século XVIII, em um período de grandes transformações. A Europa vivia o auge do Iluminismo, uma era em que a razão humana passou a ser vista como a luz que deveria guiar o mundo. Nesse contexto nasceu a maçonaria moderna, oficialmente fundada em 1717, em Londres. Diferente das antigas corporações de pedreiros medievais, as novas lojas maçônicas reuniam filósofos, cientistas, políticos e nobres que acreditavam que a religião não deveria ser a única base do conhecimento. Eles pregavam liberdade de pensamento e a busca da verdade por meio da razão, não da fé. Era uma proposta sedutora, mas que soava perigosa para uma igreja acostumada a ser o centro do saber e da moral. A igreja observava, com preocupação, o avanço dessa nova fraternidade que reunia homens de diferentes religiões e até mesmo descrentes. Dentro das lojas maçônicas não se falava em Cristo nem em salvação. Falava-se em um grande arquiteto do universo, um ser supremo, mas sem nome, sem rosto e sem cruz. Para os cristãos, isso era um grave erro, afinal. Para a fé católica, não existe caminho para Deus fora de Jesus Cristo. E foi justamente aí que o conflito começou. Em 1738, o Papa Clemente XII decidiu agir. Ele publicou a bula In Eminente Apostolatus Specula, o primeiro documento oficial da Igreja a condenar a maçonaria. Nela, o Papa declarava que todo católico que se juntasse a uma loja maçônica estaria automaticamente excomungado. O motivo? Segundo o texto, os maçons faziam juramentos secretos, formavam alianças perigosas e promoviam ideias contrárias à fé. A bula alertava que a maçonaria buscava criar uma espécie de religião universal, capaz de apagar as fronteiras entre as crenças. Para o Papa, isso era o mesmo que apagar a verdade do Evangelho. Mas a condenação não parou por aí. Outros papas reforçaram essa decisão ao longo dos séculos. Em 1751, o Papa Bento XIV reafirmou a proibição. Depois dele, vieram Pio VII, Leão XIII, Pio IX e muitos outros. Leão XIII, em especial, foi o mais duro em sua encíclica Humanum Dinas, de 1884. Ele declarou que a maçonaria representava o reino de Satanás em oposição ao reino de Cristo. Segundo ele, os maçons buscavam destruir os fundamentos da fé e substituir Deus pela ciência e pela razão humana. É claro que essas palavras alimentaram o imaginário popular. Com um tempo, a ideia de que os maçons eram adoradores do diabo se espalhou entre os fiéis. E mesmo que a maçonaria negasse qualquer envolvimento com práticas ocultas, a aura de mistério que cercava seus rituais e símbolos só aumentava as suspeitas. Afinal, o que acontece dentro de uma loja maçônica? Por que tanto segredo? E o que esses símbolos, o compasso, o esquadro, o olho que tudo vê realmente significam? Dentro das lojas, esses símbolos têm significados filosóficos, não religiosos. O olho que tudo vê, por exemplo, representa a vigilância do grande arquiteto sobre o mundo. O compasso e o esquadro simbolizam a moral e a medida justa em todas as ações humanas. Mas para muitos cristãos, especialmente no século XIX, esses elementos lembravam práticas ocultas e esotéricas, e o segredo em torno da cerimônia só reforçava a suspeita de que algo espiritual e talvez maligno estava sendo escondido. Enquanto isso, o mundo mudava. Revoluções políticas e sociais sacudiam a Europa e muitos líderes dessas revoluções eram maçons. Figuras como George Washington, Simão Bolívar e José Bonifácio. O patriarca da independência do Brasil tinham ligações com a maçonaria. Isso fez com que a igreja passasse a enxergar o movimento não apenas como uma ameaça espiritual, mas também política. Para o Vaticano, a maçonaria havia se tornado uma força que desafiava o poder da igreja e incentivava o laicismo, ou seja, a separação entre igreja e Estado. Com o passar dos séculos, o conflito ganhou novas camadas. A
A igreja insistia que a maçonaria negava verdades essenciais da fé cristã, como a divindade de Cristo, a revelação divina e a necessidade da graça para a salvação. Já os maçons defendiam que não era uma religião, mas uma fraternidade filosófica, aberta a todas as crenças. Esse discurso, embora pareça pacífico, é justamente o que a igreja considera perigoso. Ao colocar todas as religiões no mesmo nível, a maçonaria, segundo o Vaticano, apaga a singularidade do cristianismo. Mesmo com as mudanças no mundo moderno, a posição da igreja continuou firme. Em 1983, quando o novo Código de Direito Canônico foi publicado, muitos acharam que a proibição à maçonaria havia sido retirada, já que o texto não mencionava a fraternidade diretamente. Porém, no mesmo ano, a Congregação para a Doutrina da Fé, liderada pelo então cardeal Joseph Ratzinger, que mais tarde se tornaria o Papa Bento XVI, publicou uma declaração reafirmando a condenação. O documento dizia claramente: a filiação à maçonaria continua proibida pela Igreja, e os fiéis que se inscrevem em associações maçônicas estão em estado de pecado grave. Mas será que todos os maçons são realmente inimigos da fé? Essa é uma pergunta complexa. Muitos católicos que entraram na maçonaria alegam que o fazem por causa dos valores de caridade, fraternidade e ajuda ao próximo. No entanto, a Igreja argumenta que esses valores, apesar de bons, não podem ser separados da verdade divina. A caridade sem Cristo, diz o magistério, é apenas filantropia, e uma fraternidade que coloca Deus como uma ideia genérica e simbólica acaba negando o coração do cristianismo, o encontro pessoal com Jesus. Outro ponto de atrito é o segredo. A maçonaria defende o uso do sigilo como parte de seu método iniciático, uma forma de preservar o mistério e o valor dos ensinamentos. Já a fé cristã é aberta, pública, baseada na luz e na revelação. Jesus mesmo disse: nada há de escondido que não venha a ser revelado. Para a igreja, a espiritualidade não pode estar envolta em sombras. Por isso, o juramento maçônico de guardar segredos é visto como algo contrário à verdade cristã. É importante entender que essa rejeição não é pessoal, mas doutrinária. A igreja não odeia os maçons, mas rejeita a ideologia maçônica. O problema está na incompatibilidade de princípios. Para o cristão, a verdade é absoluta e revelada por Deus. Para o maçom, a verdade é construída pelo homem através da razão e da moral. São visões de mundo opostas, e é por isso que a reconciliação entre igreja e maçonaria parece tão distante. Ainda hoje, há tentativas de diálogo, mas o Vaticano continua firme. Não existe compatibilidade entre a fé católica e a maçonaria. Essa posição, repetida por mais de 300 anos, mostra que o conflito não é uma questão de política ou preconceito, mas de essência espiritual. A Igreja acredita que a maçonaria, mesmo que pareça inofensiva, representa um caminho de relativismo e autoexaltação do homem, algo que vai contra o Evangelho. No fim das contas, o que a história da excomunhão dos maçons nos ensina é que nem toda luz vem de Deus. Às vezes, aquilo que brilha e parece sábio pode afastar o homem da fé verdadeira. O cristão é chamado a buscar a verdade, sim, mas não em templos de pedra, nem em rituais secretos, e sim na presença viva de Cristo, o único caminho, a única verdade e a única luz que jamais se apaga. Se você chegou até aqui, parabéns, você agora entende um dos maiores conflitos entre fé e filosofia da história. Mas me diga, você acha que a igreja está certa em manter a maçonaria sob condenação? Ou acredita que esse atrito já deveria ser deixado no passado? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo se você gosta de aprender sobre as verdades ocultas da história e inscreva-se no canal. Fatores da Fé, para continuar descobrindo os mistérios que a Bíblia e o mundo ainda guardam. Não se esqueça de apoiar nosso trabalho. Deixe uma curtida e se inscreva no canal. Muito obrigado e fique com Deus.